palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19. Convido a congregação a se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Diz assim o cânon sagrado, o hálito de Deus, a palavra de Deus, o sopro de Deus, aleluia, o poder de Deus, o mapa de Deus, aleluia. Diz assim, versículo de número 18 e 19: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, ou combata o bom combate, conforme sua versão. 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns naufragaram na fé. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Podem se assentar. Jeová é Deus de guerra. Acreditem isso. Do Senhor é a guerra. Nós estamos nesta noite continuando neste propósito contra o poder do inimigo. E nós lemos um texto no qual Paulo deixa claro para o seu filho na fé, Timóteo, que nós somos convocados a batalhar, a militar, a guerrear como filhos de Deus. Paulo está dizendo nesse texto que Timóteo teria a obrigação de militar a boa milícia, ou seja, combater o bom combate, ou seja, guerrear a boa guerra. Qual é a guerra boa? Qual é a milícia boa? Qual é a boa batalha? É aquela batalha que Judas escreveu. A batalha pela fé. E com quem é essa batalha? Com o inimigo da fé. Quem é o inimigo da fé? É o diabo. Então Paulo está dizendo: olha, Timóteo, meu jovem Timóteo, você está dentro de uma guerra. E você deve guerrear esta guerra. Ou seja, ninguém está fora desta guerra. Cada crente tem que tomar cuidado, porque ele vive em guerra. Não tem como fugir da guerra. A diferença é que alguns batalham e vencem, e outros não batalham, por isso não vencem. Veja aí.
Versículo 18 novamente: este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Meu filho Timóteo é porque Timóteo era filho na fé de Paulo, não era filho biológico, era filho espiritual. Aí ele diz que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa combater o bom combate. Você precisa guerrear a boa guerra da fé. Não é boa no sentido de que você vai se sentir bem dentro dessa guerra. É boa porque o resultado dessa guerra é bom. Enquanto você está nessa guerra, enquanto você está na luta, quem é que acha bom estar dentro de uma guerra, brigando contra o inimigo? Mas o resultado da guerra espiritual é uma vitória eterna. É uma vitória contra Satanás. É uma vitória contra o mundo. É uma vitória contra o sistema. É uma vitória contra as doenças. É uma vitória contra Satanás. É uma vitória contra o inferno. É uma vitória contra o mal que ele estabelece. Por isso que é boa essa guerra. Não é boa por causa do que você às vezes sofre. Não é bom nesse sentido de que você deve achar bom sofrer, porque guerra traz sofrimento. Até o vitorioso na guerra sofre, sim ou não? Até quem vence, até o vencedor da guerra sofre. Imagine um soldado que foi convocado para a guerra lá da Ucrânia contra a Rússia. Mesmo que ele saia vencedor, mas ele enfrentou o frio, ele enfrentou o calor, ele enfrentou a saudade da família, a ausência por causa da ausência dela, ele enfrentou muitas vezes as enfermidades, ele enfrentou locais estranhos, ele enfrentou o problema da adaptação. Quem se adapta no meio da bala? Quem se adapta no meio dos tanques de guerra? Assim é a guerra que vivemos todos os dias contra o diabo. É boa por causa do resultado, não por causa do trajeto. O trajeto dessa guerra é séria, é sério, porque muitas vezes nos traz grandes ferimentos. A gente vence, mas quando sai no fim dessa batalha, vem vários sofrimentos, vem traumas que precisam ser curados. Só que aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Então Paulo está dizendo: Timóteo, a guerra existe. Agora você tem que ser um lutador. Aleluia. Diga comigo: a guerra existe. A diferença é quem luta e quem não luta. Sabe por que muitos de nós muitas vezes somos derrotados? É porque diante da guerra nós esperamos o inimigo se aproximar e vencer. Diante da guerra que você compra no dia que aceita Jesus, você para e deixa o inimigo avançar. Por isso que Deus está dizendo: Timóteo, guerreia, luta, não fica parado, não fique inerte, não deixe o inimigo avançar. Você não foge da guerra. Você pode fugir de lutar na guerra. Aqui nesta noite tem pessoas que têm que entender: não tem como escapar da guerra, tem como escapar de lutar da guerra. Timóteo não podia se livrar da guerra, ele podia se livrar da luta contra a guerra. Agora quem não luta contra a guerra, ora, quem luta, se não lutar segundo as normas, ainda perde. Imagina quem não luta. Então o Senhor está dizendo aí, olha o versículo 19: conservando a fé, digam fé, conservando a boa consciência, diga consciência. Aí ele adverte: rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Se você lutar contra o diabo, você vai permanecer no barco.
Você não vai afundar. Se você permanecer na fé, é provável que você vença a guerra contra o inimigo. Se você não permanecer na fé, é certo que você vai naufragar. Há muitos de nós naufragando na fé. Há muitos de nós aqui nesta noite, acompanhando de casa também, que estão perdendo a batalha contra o inimigo, porque desistiram de lutar, desistiram de enfrentar o inimigo, passaram a ter medo do inimigo ou desconsiderar o inimigo. E o Senhor está dizendo: Timóteo, pega tuas armas, toma tua posição, tua postura e enfrenta o inimigo, para você não naufragar na fé, porque muitos que quiseram se livrar desta guerra naufragaram, afundaram na fé. Você sabe que quando você afunda uma coisa dentro d'água, ninguém vê mais, desaparece. Por mais imponente que seja uma pessoa, se ele naufragar na fé, pronto, ele está sepultado, enterrado. Você lembra do Titanic? Explora um pouquinho o retorno do meu microfone, meu irmão, para afastar um pouquinho da minha boca, por favor. Preste atenção uma coisa. Você lembra do Titanic? Que navio imponente. Que navio, obrigado, Divânia. Que navio, que preponderante, que coisa extraordinária. Você já estudou o que foi feito para aquele navio existir? Você sabe quantos arribites tinham naquele navio? 3 milhões de arribites para segurar aquele aço. Você sabe, irmãos, faz mais de 100 anos, ali tinha quase 3 mil pessoas, mas quando naufragou, cadê o Titanic? Você sabe o que acontece hoje? Já desistiram de resgatar o Titanic, porque não tem mais condição de tirar de lá, com toda a tecnologia que o mundo tem. Você sabe que o mundo, nós temos pólvora suficiente para explodir a terra várias vezes, mas não tem quem vá lá e tire o Titanic. Sabe por quê? Porque ele naufragou. Tem naufrágios que causam destruições para sempre. Não deixe o inimigo fazer você naufragar na fé. Mas aqui diz, meus irmãos, que alguns crentes da época de Timóteo haviam naufragado, se afogado. O diabo trabalha para sufocar a fé, para sufocar o crente. Lembra do semeador que saiu a semear? Uma parte caiu entre espinhos, e a fé deles foi sufocada. Existem pessoas sufocadas entre espinhos, e outros sufocados dentro das águas que o diabo prepara, afogados, não fazem mais nada, não respiram, não andam, não emergem, não alcançam nada, não ajudam ninguém, porque naufragaram. Enquanto nós estamos por cima da água, enquanto nós estamos que nem o Espírito Santo em Gênesis 1, pairando por cima das águas e não debaixo das águas, nós podemos ajudar pessoas. Todo navio pode ajudar transportando pessoas. Nós somos vistos porque estamos em cima, nós somos procurados porque estamos por cima, nós somos úteis porque estamos por cima das águas. Mas quando nós deixamos o que o Espírito Santo fazia, pairava por cima das águas, se movia por cima das águas. Quando nós não estamos em cima das águas, mas estamos por baixo das águas, você não é visto mais. Você entra em estado de putrefação, os micróbios vão acabar com a sua vida. Acontece com você do jeito de um navio quando naufraga. Por mais que seja feito de aço, por mais que seja feito de ferro,
Com o tempo, os micróbios pegam esse crente na fé, e acontece a mesma coisa do Titanic. Segundo os historiadores, eles estão escrevendo agora para no futuro as pessoas lerem: deixem o Titanic seguir o curso deteriorador da vida, que ele se acabe onde ele está, que os micróbios acabem com ele. Você nesta noite é um barco. Você decide se vai parar por cima das águas ou vai ser afundado. E essa dificuldade, aliás, essa guerra que você tem, não é contra a carne nem contra o sangue, porque não temos que militar, que lutar contra a carne e o sangue. Não coloque culpa em ninguém do seu naufrágio. Não coloque culpa em nada com o seu naufrágio. A sua guerra não é contra o ser humano, é uma guerra contra a carne e diretamente contra Satanás. Temos que lutar contra os principados e potestades, contra os príncipes e dominadores deste mundo tenebroso, alojados na região celestial. Quando muitas vezes pensamos que é contra os demônios que estão no inferno, a Bíblia Sagrada diz que existem demônios no inferno, mas a palavra de Deus diz que esses estão presos. Você não tem luta nenhuma com demônios que estão no inferno. Eles estão presos e estão guardados para o dia do juízo. Eles não saem de lá. A sua luta é com os demônios soltos, com aqueles que estão em cima da terra, com aqueles que estão nos ares. Igualmente Daniel, que orava e o diabo interrompia no meio para a oração não passar. Se você buscar de Deus hoje, vai vir reforço do céu. Aleluia. Grita comigo, ou fala bem alto: a minha guerra não é contra os demônios que estão no inferno. Diga: eles estão presos. Diga: minha guerra é contra os demônios que estão soltos. Você tem que entender isso. Quando nós dizemos assim, vamos guerrear contra o inferno, é uma força de expressão só, é uma referência aos demônios soltos. Não pense que nós guerreamos, nem precisamos guerrear contra os demônios que estão presos. A Bíblia diz que tem demônios tão terríveis que estão já no inferno, presos com cadeias, e de lá não podem sair. Você não pode guerrear com eles nunca, porque eles estão estando aqui, estão distantes. Você guerreia contra os principados e potestades que estão soltos por aí, trazendo problema entre marido e mulher, trazendo problema entre irmão e irmão, trazendo problema dentro da igreja, colocando o irmão contra o outro, colocando alguém contra alguém, enviando fofoca no meio do povo, trazendo problemas no meio da sociedade. Esses demônios, eles são os soldados que guerreiam contra nós, e só tem uma forma de vencê-los: guerreando conforme Jesus falou que temos que guerrear. O salmista tinha consciência dessa guerra. Escute, o salmista escreveu no Salmo 144, versículo 1, diz assim: bendito seja o Senhor, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a peleja. O Senhor nesta noite está capacitando tua vida para enfrentar o diabo. E você não vai fugir da guerra, porque você não é covarde. Se você guerrear, e guerrear de maneira errada, você ainda está sujeito a perder. Imagina se você não guerrear. Essa guerra é que nem um tratamento de doença na área da saúde. Quando você adoece, se você procurar um tratamento errado, você ainda perde. E se você não procurar o tratamento, é pior. Assim é essa guerra, que na hora que você aceita Jesus, ela existe. Se você não guerrear, você perde. Se guerrear errado, também vai perder. A palavra de Deus diz que Paulo olhou para Timóteo, lá no capítulo de número 2, versículo 3 da segunda carta. Ele disse assim: eu te digo, Timóteo, guerreie comigo como um bom soldado. Aleluia. Você tem que guerrear como um bom soldado. E ele diz: porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, mas o seu trabalho é lutar como Deus o arregimentou, segundo as normas. Porque nenhum soldado ganha se não lutar segundo as normas.
Há uns 2 anos, um dente meu começou a doer. E doía horrivelmente. Aquela dor insuportável. E eu fui a um dentista. Não me perguntem o nome nunca, para eu não dizer. E quando eu cheguei, aquele dentista olhou e disse assim: só tem um jeito para o seu dente, é eu extraí-lo. E bateu no peito e disse: palavra de profissional. Eu acreditei. Ele arrancou meu dente. E eu vim para casa. E esse dente começou a doer várias vezes mais do que doía. E era uma dor tão horrível. Com 8 dias de dor, eu fui a outro dentista. E ele olhou para mim e disse: primeiramente, pelo que esse dentista fez na sua boca, é bem possível que aquele dente não precisasse ser extraído, ele pudesse ser restaurado. Pelo que ele fez na sua boca, ele abriu sua gengiva e ela está aberta, por isso que a dor está horrível e está entrando em estado de putrefação. Era para ele ter no mínimo costurado. Então quer dizer que aquela busca por ajuda médica, busca errada, estava me fazendo ser derrotado. Foi que aquele outro profissional que julgou que meu dente não precisava ter sido extraído, ainda hoje eu sinto falta daquele dente, pela irresponsabilidade daquele dentista que deixou minha boca em estado horrível. Então eu procurei que alguém me tratasse, mas como procurei no lugar errado, eu estava sentindo mais dores do que antes com o próprio dente doendo. Então é o seguinte: quem luta, se lutar errado, se lutar de maneira errada, se bater em porta errada, se andar de maneira errada, se usar as armas erradas, se usar a arma na hora errada, ainda está sujeito a perder. Imagina quem não luta e fica esperando o inimigo chegar, o inimigo se aproximar, armar o arco, desembainhar a lança e avançar dentro de sua vida. Imagina o derrotado que você é. Será se você nesta noite não quer perceber que existe uma guerra, existe uma batalha? Então nesta noite Paulo está dizendo: Timóteo, você guerreie segundo as normas, combate esse bom combate, pegue agora as armas verdadeiras. O Senhor te adestra para a guerra nesta noite, e milita a boa milícia, meu irmão. Não fica parado. O Senhor quer te levantar como um bom soldado. Paulo diz: Timóteo, você vai lutar comigo como um bom soldado. Eu quero que você seja um bom soldado e não um mau soldado. Qual é o mau soldado, irmão? O mau soldado não zela nem de sua farda. O mau soldado não zela de sua arma. O mau soldado gosta de chegar atrasado. O mau soldado não respeita o seu comandante. O mau soldado é assim. Existem crentes também que são maus soldados. Eles não respeitam o seu comandante. Jesus para ele não é nada mais, nada menos do que uma figura religiosa que implantou uma religião, ou menos do que isso. Ele não respeita o seu comandante. O mau soldado, ele não zela de suas armas. O crente mau soldado, ele não zela da sua arma de oração, ele não zela da arma da palavra, ele não zela da sua arma, nem utiliza a sua arma do jejum, ele deixa a sua arma enferrujada. O mau soldado é assim. Tem crente na igreja, você não pode deixar de ser soldado, você é soldado. A questão é se você é um bom soldado. Se você é um bom soldado, você vai fazer uso de suas armas, você vai zelar de suas armas, você vai zelar de sua farda. Será se você veste a camisa do Evangelho? Será se você revela a Labanagadarabaxaia? Será se você está andando com a camisa do Evangelho? Será se você veste a roupa do Senhor? Ou será se você é aquele crente carona que espera que alguém guerreie por você? Você é um soldado, rapaz. Ei, de carabaxaia. Sim, de clandabaxaraia. O Senhor te chama hoje
para tomar uma postura de bom soldado. O soldado que está ao teu lado aí pode até te ajudar, mas não pode apertar o gatilho de tua arma. O soldado que está ao teu lado pode te auxiliar, mas não pode empunhar a espada que nem você. O serviço do soldado é coletivo, eu sei, tem a coletividade, mas antes de tudo é individual. É você quem pega a espada, é você quem pega a arma, é você quem veste a farda, é você quem calça as botas, é você que anda com o capacete na cabeça. Usa as tuas armas, ó soldado de Cristo, e seja um bom soldado. Enfrenta a guerra que você vencerá. Eu queria que quem tem mãos aplaudisse a Jesus. Este mandamento te dou. É o mandamento que Paulo está dando ao seu filho na fé. Este mandamento te dou: que você combata o bom combate, que você não naufrague na fé, que você milite segundo as normas, que você faça a guerra segundo as normas. Existem guerras que o soldado tem que seguir. O soldado tem que frequentar o quartel. E como é que você quer vencer a guerra se você não gosta do quartel-general do Senhor? Que você vem para a igreja quando dá certo, você é um mau soldado, o diabo vai peneirar você, o diabo vai fazer você gato e sapato, porque você não gosta do quartel do Senhor. O quartel é a igreja. Esse crente que não gosta do quartel é um derrotado, mas hoje Jesus te dará vitória. Se você decidir ser um bom soldado e gostar do quartel do Senhor, Deus tem vitória para te dar. Só quem tem boca glorifique. O soldado tem que seguir a norma do horário. O dia dele trabalhar, ele não pode falhar. Recentemente, eu tenho recebido alguns telefonemas de irmãos daqui de Brejo Santo. Quarta-feira: Bispo Amaro, o senhor tem um tempinho para me atender hoje, 8 da noite? Na quarta-feira. Veja o estado espiritual que esse infeliz está. Ele quer que eu tenha um tempo livre para ele na quarta-feira, 8 da noite. Na sexta-feira: Bispo Amaro, o senhor tem como me atender sexta-feira, de 7h30 para 8? Olha a situação desse infeliz. Olha que tipo de soldado Jesus tem na terra. Ele não sabe que quarta-feira de noite é culto na igreja. Ele não sabe que na sexta-feira de noite é culto na igreja. Que soldado paraguaio! Esse soldado vai perder a guerra, porque ele não sabe nem o dia de entrar na milícia. Vai perder. Me dá vontade de eu dar uma resposta à altura, porque uma pessoa que se diz crente e não sabe o dia de culto na sua igreja é um miserável, um pobre, um cego nu, já perdeu para o diabo. Mas você veio aqui nesta noite, está assistindo de casa, para receber um desafio. Se revolta contra o diabo nesta noite, meu filho. Se revolta contra o diabo, porque você pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de diabo. O diabo não brinca de soldado endemoniado ou do maligno, seja lá como for. Você pode brincar com a fé, mas o diabo não brinca de investir em você. E essa guerra só tem dois tipos de gente: o que vence e o que perde. Você é quem escolhe se vai ficar do lado do perdedor ou do vencedor. O Senhor convoca os soldados hoje. O Senhor convoca os soldados hoje para militar a boa milícia. Soldado ruim, quando perde, ele sempre vai botar a culpa em alguém. Soldado bom, quando leva um tiro, ele vai dizer: eu devia ter me preparado melhor. O bom, ele não vai botar a culpa em ninguém. O soldado ruim vai procurar defeito nos que estão perto. Você não me protegeu direito, não me fez cobertura, era para ter ficado na retaguarda, era para ter me dado ajuda. Soldado ruim é assim. Agora o soldado bom, ele tem um alvo: vencer o inimigo e derrotar o inimigo e voltar vivo. Soldado bom tem um alvo: eu vou lá, derroto o inimigo e volto vivo. Aleluia. Essa guerra você tem que agarrar nesta noite. Enfrenta o capeta, escape com vida, meu irmão. Talvez ferido, talvez
arrebentado, mas vivo. Você não foi para a guerra? Talvez até com espada na Arabacai, mas vivo, vivo, vivo. Timóteo, esse é o meu mandamento que te dou: guerreie como um bom soldado, lute segundo as normas, vista sua farda, meu irmão, pegue suas armas, meu irmão, ponha-te de pé, meu irmão, se acorde cedo, meu irmão, no dia de trabalho está presente ao Rei dos Reis, ao Capitão dos Capitães. Bata a continência e entre na guerra, enfrente os demônios. Só quem tem palmas glorifique a palavra. Essa é a palavra que Deus preparou para nós outros nesta noite. Só o amor é capaz de mudar tudo. O amor é uma fogueira, é fogo que ateia a candeia do coração. É o sentimento mais profundo, mais bonito neste mundo. É o amor. O amor nos faz acreditar, nos dá forças para lutar, faz da gente um vencedor. Pois onde existe amor, não há guerra, não há dor, não há dor. Só o amor é capaz de unir os corações. Só o amor pode tudo. Só o amor faz a gente ser feliz. Só o amor é que nos faz olhar pra frente. Aleluia. E cantarás. O amor é uma fogueira, é fogo que ateia a candeia do coração. É o sentimento mais profundo, mais bonito neste mundo. É o amor. O amor nos faz acreditar, nos dá forças para lutar, faz da gente um vencedor. Pois onde existe amor, não há guerra nem rancor, nem rancor. Só o amor é capaz de unir os corações. Só o amor pode tudo. Só o amor faz a gente ser feliz. Só o amor